como proceder diante dessa eventual situação na prática, né? Então, vou passar a palavra para o doutor André, mas esse é o assunto que nós vamos tratar hoje aqui. Legal, esse é um assunto extremamente interessante, um assunto que vem surgindo agora, né, com essa política de vacinação do governo. Esse assunto ele está bem em voga, né, ele é um assunto muito recente. A gente tem vivido essa pandemia aí desde o início do ano passado, né, do início de 2020, né, a humanidade vem enfrentando essa é uma das piores crises sanitárias que a humanidade já enfrentou. Muito disso se deu também por conta da globalização, né, do fácil acesso de um local para outro, que nós temos hoje em dia, do mundo inteiro, né? E isso fez com que houvesse aí uma corrida dos cientistas, dos laboratórios, dos governos, para que se encontrasse alguma medida de prevenção, de diminuição desse vírus que nós temos enfrentado, né? E essa corrida pela vacina, ela foi uma coisa inédita na ciência, né? Até porque a ciência nunca tinha trabalhado tão rápido para descobrir uma vacina para uma determinada doença. E isso fez com que também se acelerasse essa produção da vacina a partir do momento que eles conseguiram descobrir um imunizante. Isso fez com que se acelerasse também essa produção em grande escala de vacina para a humanidade toda, né? Para que todos pudessem ser vacinados e pudessem ficar um pouco mais tranquilos em relação ao Covid-19, né? E aí, o que que a gente tem a falar sobre essa questão da vacinação e do funcionário que se recusa a tomar vacina? Ah, a justiça tem entendido que o interesse coletivo ele deve prevalecer sobre o interesse individual, né? E o interesse coletivo é o bem-estar da sociedade, né? Esse interesse coletivo ele é o bem-estar da empresa, né? Então, qualquer tipo de recusa para tomar essa vacina, ela tem que ser uma recusa justificada, né? A pessoa tem alergia a um determinado composto da vacina, ou tem algum laudo médico que diga que ela não pode tomar, e aí a justiça entende que seria caso de exclusão, né? A gente tem enfrentado diferentes situações, né? A gente não tem como comparar, por exemplo, um estado com outro, né? Mesmo dentro do Brasil. Cada estado, a gente tem uma realidade diferente, né? Em Manaus, por exemplo, aí no Amazonas, a gente teve uma crise que não houve no restante do Brasil, que foi uma crise por conta de falta de oxigênio, né? Então, a gente não tem como comparar os casos nas diferentes regiões brasileiras, né? A gente sabe que o mundo inteiro tem enfrentado isso, mas dentro do Brasil, até por nós sermos um país continental, as realidades são totalmente diferentes. O norte é diferente do nordeste, que é diferente do sul e do sudeste. Cada estado tem a sua realidade. E aí eu queria que a doutora Ingrid falasse um pouco aí sobre como que os estados têm enfrentado esse caso e como que as decisões estaduais têm sido feitas nesse sentido. Se cada estado tem decidido de uma forma diferente ou se já existe um entendimento comum nos estados em relação a esses casos em que o colaborador se recusa a tomar vacina. É até muito interessante, e o senhor tocou num ponto, eu acho que crucial para tudo isso que a gente vai falar. O Amazonas, ele foi um estado que sofreu muito com a falta de oxigênio, até pela nossa localização territorial, né? E eu lhe confesso que eu estava fazendo essa pesquisa e a doutrina majoritária, majoritariamente os tribunais, têm entendido aquilo que o direito administrativo sempre nos diz, que o coletivo prevalece sobre o individual. Então, a obrigatoriedade
da vacina combater a pandemia com a vacina, com as medidas de prevenção, é superior ao indivíduo. E tem um trecho que eu achei muitíssimo interessante no TRT2 da segunda região, e lhe confesso que eu não... eu sei que o TRT11 é Amazonas, Roraima, o TRT2 eu não sei muito onde é, mas lá está dizendo que e eu acho que como não sofreu tanto, e eu peço até que os doutores me ajudem, que se o colaborador não quiser tomar, ou por saúde, ou até mesmo por religiosidade. Se a religião dele não estiver permitindo isso, ele não é obrigado a tomar. E aí, em outras regiões, já diz que só a saúde. Se realmente de algum componente ele tem alergia ou não, ele não toma. Mas, majoritariamente, estão decidindo se não houver uma explicação plausível para que aquele colaborador não tome a vacina, as medidas disciplinares podem ser utilizadas, mas desde que a empresa informe que, se não tomar a vacina ou se não justificar, é aplicada a justa causa. E o mais interessante, até a semana passada, que quando nós tivemos a ideia, né, dessa live, e nós fizemos a nossa reunião e nós dissemos, doutor, o TST ainda não se posicionou. E hoje, se nós formos verificar, tanto o TST quanto o STF já se posicionaram da mesma forma. Não há explicação para não tomar, então é cabível sim uma medida, justamente por quê? Porque o coletivo tem que ser preservado. E a saúde, neste caso, é primordial, está sendo primordial. Perfeito. Doutor Lucas, aproveitando o ensejo que a doutora Ingrid falou aí da decisão, o TRT2, doutora, ele é de São Paulo, tá? Ele São é Paulo. Tribunal de São Paulo. Mas aproveitando que a doutora Ingrid falou aí dessas decisões, doutor, o que o STF entendeu ou tem entendido sobre esse caso? Porque normalmente quando a gente trata de algum assunto em que você não tem um posicionamento ainda firmado ou um assunto novo, nós aqui no Almeida e Barreto, a gente sempre procura nos pautar dentro do que os tribunais superiores vêm entendendo, dentro do que o TST, que é o Tribunal Superior do Trabalho, entende, e dentro do que a nossa Corte Maior, que é o STF, vem entendido. E o STF parece que se pronunciou sobre esse tema, não foi, doutor Lucas? Perfeito, doutor. Né? Antes até de ir a essa questão diretamente, né, mas fazendo até um arrazoado aí do que a doutora Ingrid falou, né, e do que o senhor também falou, que na verdade, só para explicar, antes de entrar assim de uma forma um pouco mais profunda, né, nessa questão, que é bem complexa, primeiro a gente gostaria de dizer aqui, e eu sei que a opinião também dos senhores, que na verdade a gente não veio aqui para dizer se sim ou se não, tá? Normalmente, essa conversa relacionada à vacinação, como ela tem uma facilidade muito grande de até ganhar um viés político, né, ideológico, né, e assim, relacionado a outros fatores fora de uma questão trabalhista, é um tema muito polêmico, né? Não seria muito incomum de ver, e eu acredito que volta e meia, assim, no futuro, em um futuro recente, os tribunais, especialmente do trabalho, vão enfrentar esse tema, assim, com maior afinco, né, e vão, eventualmente, até sumular, né, algo do gênero, uma vez que é muito clara a repercussão geral, né, ou seja, de uma decisão relacionada à obrigatoriedade ou não da vacinação, facilmente eu consigo enxergar o que a gente chama da transcendência, né, que é um recurso que nada mais significa de uma repercussão geral, só que na seara trabalhista. Então, eu creio que, por ser um tema novo, né, nós ainda temos jurisprudências para um lado e para o outro, né?
Mas só explicando que, na verdade, o nosso sentido aqui é justamente promover o debate sobre esse tema e não Exatamente. tratar sobre uma obrigação ou não, né? Mas dar termos gerais do debate. Uma coisa interessante sobre o que até a doutora Ingrid estava falando, ontem, por coincidência, né, a presidente do Tribunal Superior do Trabalho, né, a ministra Cristina Peduzzi, ela deu uma entrevista justamente sobre esse tema para o jornal UOL, né, para o setor de economia do jornal UOL. E nessa entrevista, ela foi praticamente sabatinada, né, por vários jornalistas, e eles foram com muito afinco na seguinte pergunta: Ministra, é possível ou não que o trabalhador seja demitido por justa causa por se recusar à vacinação? E eu acredito, se todos tiverem a oportunidade de posteriormente assistir, né, essa entrevista, é possível notar que mesmo, no caso, a presidente, né, da Corte Máxima Trabalhista, né, que nós temos aqui no Brasil, foi extremamente cautelosa quanto ao tema, doutor. E no seguinte sentido, abre aspas, né, a frase que ela falou: seria necessário, para dizer sim ou não, adentrar o caso concreto. Não é possível dizer, né, de uma forma geral, se é possível você demitir um trabalhador por justa causa, por simplesmente ter, né, se recusado a se vacinar. Né? E aí ela entra justamente no mérito que o senhor trouxe, né, em primeiro lugar aqui na live, porque existem possibilidades de justificativas, né, Uhum. no trabalhador, tanto de ordem, no caso, que seria talvez algo que é até inquestionável, que é a questão da saúde, né? A gente sabe que uma vacina ela tem repercussões muito grandes na saúde dos funcionários, né? Quanto dando a entender que seriam possíveis debates relativos à questão moral, né, e espiritual, né? Como a doutora Ingrid falou. A grande questão, então, já sanada essa primeira pergunta, né? É possível fazer a demissão do trabalhador por ele se recusar? É preciso ver o caso concreto, Depende. né? Depende. Uhum. A É famosa isso aí. frase do direito, né? Depende. É isso aí. O Tribunal Superior do Trabalho, conforme ela mesma relatou, ainda não teve casos assim definidos exatamente sobre esse tema. Né? Como a gente sabe, para uma matéria como essa chegar no Tribunal Superior, né, ela passa por duas instâncias ordinárias, que é o juízo de primeiro grau, né, o tribunal, que é feito pelos desembargadores, e se houver a admissibilidade desse recurso, né, eventualmente, se não for, no caso, aquele tribunal ali de origem não der a resposta satisfatória para uma das partes, esse tema eventualmente vai ser levado ao TST. E aí que entra Uhum. aquela questão da transcendência que eu falei, né? Que eu já enxergo, né? Eu acredito que os senhores também. Existe uma repercussão geral bem grande nesse tema, mas a princípio Sim. não existe uma definição muito concreta no Tribunal Superior do Trabalho sobre isso. Foi a opinião Isso aí. pessoal de uma ministra, né? Muito importante, que já denota provavelmente a opinião dos outros pares, né? É importante já dizer isso. Não é vinculante, mas já é um sinal Uhum. muito grande, né, da maior instância da Justiça do Trabalho, corroborando com o Ministério Público do Trabalho, e mandando uma mensagem aos trabalhadores: se vacinem, né? Não achem, né, que por conta de, né, meras questões assim alheias à lei, né, seria possível se excusar sem nenhuma Uhum. justificativa, né, sobre pena de uma possível demissão por justa causa. A gente sabe Isso que a aí. demissão por justa causa, ela é um procedimento que tem que ser tomado, né, diante de toda uma apuração, é uma penalidade muito severa, né, é a maior penalidade numa relação de trabalho. Então, realmente também as empresas ao meu ver, não estão autorizadas a fazer isso de imediato, né, sem precauções, sem consultar os seus escritórios de advocacia, pelo simples fato, né, de o trabalhador, a princípio, se recusar a tomar vacina. E aí, voltando ao STF, que é a questão que o senhor me indagou, né, a gente teve, eu vou até colocar aqui na minha tela o número do julgamento, na verdade, foi uma ADI que não trata especificamente sobre o tema trabalhador vacinação. Uhum. Mas foi o julgamento da ADI número 6.586,
e 6.587, e bem como o julgamento do agravo regimental 1.267.8793, que na verdade decidiram, né, pacificaram ali no Supremo, que é constitucional, são constitucionais as normas que prevêem a vacinação compulsória, né? Então, desse tema, a Corte Maior tendo autorizado uma vacinação compulsória, e aí eu faço das palavras da doutora Ingrid, que ela introduziu uma matéria muito importante, né? O que o Supremo está querendo dizer? Nada mais é do que a ratificação de um princípio constitucional chamado da supremacia do interesse público sobre o privado. É importante dizer que, em direito administrativo, esse é um dos supraprincípios, tá, da Uhum. administração pública, ou seja, todos os outros princípios decorrem desse supraprincípio. Todos aqueles princípios da administração que a gente conhece ali como LIMP, né, legalidade, Isso. impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, né, eu vou... Vocês estão vendo? Eu acho que eu vou ter que... Estamos ouvindo bem. que acabou a bateria aqui no meu fone, mas eu acredito que vai dar para me ouvir bem, né? Sim. Todos esses princípios eles decorrem da princípio, esse superprincípio ele quer dizer, né, que a coletividade ela tem base sobre o privado, né? Lucas, Se não houver uma justificativa clara para alguém se escusar a cumprir uma lei, essa pessoa vai ser compelida a fazer o cumprimento daquela lei, não importa o que aconteça, né? Então, a gente pode muito a justificação dela na Justiça do Trabalho, né? Então, eu entendo que esse julgamento ele se aplica às relações trabalhistas dessa forma, né? E aí eu gostaria de fazer só um adendo, né, bem rápido aqui para encerrar esse comentário, explicando que a empresa, a princípio, ela tem responsabilidade objetiva por acidentes e doenças do trabalho. Então, olha só como é um tema delicado. Imagina que uma empresa permita que os seus trabalhadores, né, sem justificativa, e portanto seria uma regra, né, ou seja, o trabalhador que não quer se vacinar, não se vacina. Colocando aí de um mundo de 100 trabalhadores, vamos supor que 50 deles resolvem então não se vacinar. A gente tem uma probabilidade de contágio absurdo, né? Eventualmente havendo contágio aí do vírus nessa empresa. A gente sabe que por força de medida provisória do governo federal, a princípio não há realmente a imputação de responsabilidade objetiva pela Covid no ambiente de trabalho. É uma lei que, inclusive, saiu no passado e ela afirma exatamente com essa frase. Há presunção negativa de que o Covid foi adquirido no ambiente de trabalho, porque é uma pandemia. Então, é muito mais provável que alguém tenha adquirido fora e levado ao trabalho. Para efeito Uhum. de responsabilidade imediata da empresa. Ou seja, é ônus do reclamante, né, eventual ex-colaborador e reclamante, informação na justiça, dizer eu adquiri no meu ambiente de trabalho. Perfeito. Partindo dessa premissa, eu acredito que a todos os nossos leitores e aos colegas fica bem fácil de crer que uma empresa, ao ter que comprovar se pediu vacinação dos colaboradores, é muito mais fácil de haver esse nexo com causalidade, do empregador falar, olha aqui, eles não exigem a vacinação. Então, dos 50 que não tomaram vacina, 30 ficaram infectados. Não é lógico achar que eu me infectei justamente por causa disso. Então, esses fatos que devem ser ponderados, né, quanto pelo empregador, até porque a questão, né, de uma pandemia, como está sendo bem explicado aqui, né, é ampla, né, ou seja, ela foge ao direito de uma pessoa, né, ela entra ali numa questão de um direito subjetivo, coletivo, né, sabe que a empresa, e foi uma das coisas até que o doutor estava citando, que nós fizemos, hoje mesmo nós temos uma magistrada que falou exatamente dessa forma, né, é responsabilidade do empregador
garantir condições de trabalho dignas ao trabalhador, garantir um ambiente seguro, né? Garantir que nada aconteça com aquele trabalhador no momento do exercício daquele trabalho. E então eu deixo esse questionamento, como que fica, né, a empresa que realmente não faz essa obrigação ao empregado, né, e ao próprio empregado, né, uma vez que uma empresa funciona com uma carga de trabalhadores, né? Imagina você ter uma linha de produção com 50 pessoas. Se essas 50 pessoas, eventualmente 40 ficarem infectadas, né, essa empresa tende a parar. Então, até o próprio emprego, né, dessa pessoa que está se recusando a vacinar, é por isso que a gente diz que é um coletivo, envolve todo mundo, né? Pode ser afetado. Sobre esse questionamento do julgamento do STF, foi nesse sentido que o STF deu essa tese, doutor. Legal. Eu concordo, doutor, com... Eu sei que as pessoas ficam muito assim, né? Doutor, mas pode ou não pode? Posso ou não posso aplicar a justa causa? E eu concordo muito com o posicionamento da ministra quando ela fala que depende do caso, né? Por quê? Como o senhor bem falou, saúde, higiene e segurança do trabalho são responsabilidades do empregador. Isso está previsto no artigo 7º da Constituição e no artigo 157 da CLT. A CLT, ela tem um capítulo inteiro que ela fala só sobre saúde, higiene e segurança do trabalho, como o empregador deve tratar isso, né? Então, isso é responsabilidade, sim, do empregador, e eu concordo com a ministra que depende do caso concreto, tá? E aí eu vou falar por que depende do caso concreto, e vou falar também mais adiante como que a empresa deve proceder se quiser aplicar uma justa causa, tá? Mas voltando só um pouquinho à questão do STF, algumas pessoas já me perguntaram, né, doutor André, mas me diga uma coisa, o STF disse que a vacinação ela é obrigatória, que todo mundo tem que tomar vacina? Não. O STF decidiu que as pessoas devem se vacinar, mas que se elas quiserem se recusar, elas podem. Entretanto, se recusando, elas vão enfrentar algumas medidas. Como, por exemplo, aí no Amazonas, né, há 2 semanas atrás, teve um decreto governamental que proibia as pessoas que não estavam vacinadas a frequentar restaurantes e bares, né? Então, você não quer se vacinar? Ok, é um direito seu, mas você tem que entender que vão haver algumas restrições, né? Você não vai poder viajar de avião, por exemplo, né? Viagens internacionais, eles pedem o cartão de comprovante de vacinação, e não só o comprovante de vacinação, mas às vezes eles pedem o PCR, né? Então, você tem que saber que você vai enfrentar essas limitações se você se recusar a vacinar, né? Então, você pode ser proibido de viajar, você pode ser proibido de se deslocar de um estado para o outro, você pode ser proibido de fazer uma cirurgia, né? De ter um acompanhamento médico da maneira correta, você pode ser proibido de frequentar determinados lugares públicos, etc., né? Entrar em determinadas autarquias, em determinados órgãos públicos, eu não sei. Isso vai depender de estado para estado, porque o STF disse que nessa questão de pandemia, cada estado iria fazer o seu decreto e estabelecer as suas limitações. Então é importante que quem esteja assistindo entenda, eu não sou obrigado a tomar vacina, mas se eu me recusar, vão haver algumas consequências e algumas restrições. E uma das restrições que pode haver aí, que a gente pode falar também, é em relação ao ambiente de trabalho, né? Que eu vou só pedir para a doutora Ingrid comentar como que o Ministério Público do Trabalho, o doutor Lucas comentou como o STF tem entendido, o Ministério Público do Trabalho, doutora Ingrid, tem entendido da mesma forma também? Doutor, isso é outro ponto. Essa questão de vacinação são diversos pontos interessantíssimos, né? Porque é uma matéria muito nova, mas o Ministério Público do Trabalho também está decidindo pelo geral, pelo coletivo.
Precisamos observar, até eu ia ponderar isso quando o doutor Lucas estava falando, sobre as NRs. As NRs nada mais são do que normas regulamentadoras que determinam que uma certa temperatura é insalubre ou uma certa temperatura não é insalubre. E hoje nós estávamos aqui na empresa comentando sobre isso, sobre a NR da vacinação. Por quê? O TST está entendendo de uma forma, o STF corroborando com o entendimento do TST, os tribunais regionais, cada um de acordo com a sua realidade, está decidindo de uma forma diferente, mas o Ministério Público do Trabalho precisa decidir. E aí? Tem que vacinar? Não tem que vacinar? Se não vacinar, vai restringir? O empregador pode ou não demitir por justa causa? Então, a princípio, até agora, né, o Ministério Público do Trabalho está dizendo, olha, empresa, precisa exigir. Trabalhador, você precisa se vacinar. Se você não quer se vacinar, me explique de uma forma plausível. Até porque, vamos puxar um pouquinho a história aqui para a nossa região, que sofreu muito com a pandemia. Imagina, nessa empresa que nós estamos, só nesse turno, temos mais de 500 funcionários. Imagina, desses 500, um não quer se vacinar. E tem alguns ambientes que são comuns. Esse um pode botar em risco a vida de todos os outros, até porque a vacina, ela não impede que o trabalhador adquira a doença, e sim que ela seja grave. Então, precisa estar isso muito esclarecido, que um trabalhador pode colocar uma empresa toda doente. Então, o Ministério Público do Trabalho está dizendo, não pode tomar vacina? Tudo bem, me entregue um laudo. Se não tem esse laudo, vamos se vacinar, porque é saúde, é uma questão de saúde. Sim. Um adendo, ainda sobre a fala da ministra, né, que eu achei muito interessante, que ao trabalhador, né, porque assim, tudo tem, né, a gente sabe que existem pessoas e pessoas, né? Então, às vezes, nas relações de trabalho, nós não temos algumas tentativas, né, meio que de fraudar ali, né, a boa-fé de uma relação de trabalho. Então, eu gostaria só de deixar claro que, normalmente, ao trabalhador, mesmo com uma justificativa de que ele não pode vacinar, não é que ele vá ficar, então, afastado do ambiente de trabalho por causa disso. Se a compatibilidade, né, e foi o que a ministra, eu achei muito, assim, um ponto muito interessante, tem mesmo coloca então em home office, se houver compatibilidade de trabalho, ele vai continuar exercendo o trabalho dele, né, de alguma forma, né, ainda tem uma justificativa de saúde para não se vacinar, né, e de forma provisória, sabe que esse quadro pandêmico, né, tem melhorado, né, eventualmente vai ser uma realidade que a gente vai aprender a viver em todo mundo, né, o Covid é algo que não vai mais nos deixar, esse é o fato, e as trabalhistas vão se adaptar a isso. A gente sabe que, na verdade, o cenário ideal seria que isso vai acontecer, vai ver o que a legislação transitória vai ser com a vacinação da população, e a partir disso normalizado, se é assim, né? Uma vez que o vírus não vai nos deixar, mas agregar a essa nova realidade específica, ou seja, de pessoas né? Ou não, né? Essa questão desse porte do Covid, que na verdade é a vacinação, em alguns lugares você precisa apresentar, sabe, aí no futuro não tem até uma restrição de trabalho dessa. Então, são muitas nuances que ainda não são possíveis de prever. A realidade atualmente é essa, o público
né, corroborando com o TST, tem expedido essas regulamentações, né, até porque, encerrando, né, o Ministério Público tem o dever de fiscalização não somente da lei, né, mas especificamente da realidade fática da coletividade de trabalhadores. Então, a entidade ministerial, inevitavelmente, sempre vai prezar pela coletividade, né, de uma empresa, vamos dizer, e os trabalhadores, a individualidade do trabalho. É importante deixar isso claro. Inclusive, realizar possível futuro ações em loco nessas empresas para saber como que está se dando, né, a implementação. E eu acho importante, assim, vamos deixar bem claro para aquela galera que está querendo realmente aplicar a justa causa para os colaboradores. Eu sei que tem gente que está, eu sei que tem gente que está querendo aplicar. Como é que eu faço para aplicar essa justa causa? O que eu tenho que fazer? O camarada se recusou e eu simplesmente mando ele embora por justa causa? Não, não é assim que funciona, tá? Deem uma chance para a gente, advogados da empresa, para que a gente consiga pelo menos fazer uma defesa para vocês, né? Então, então, se vocês querem aplicar uma justa causa, vamos fazer de uma maneira que, se houver uma discussão judicial acerca do tema, nós, como advogado de empresa nós, como advogado de defesa da empresa, a gente consiga formular uma tese com que a gente consiga segurar, sustentar essa justa causa. Por quê? Quando a empresa aplica uma justa causa, o ônus da prova passa a ser dela. O que eu quero dizer com isso? A obrigação de comprovar que a justa causa foi feita de maneira correta é da empresa. Tá? Então, para a empresa que quer aplicar a justa causa para os colaboradores que não querem se vacinar, vamos lá, o que a gente precisa fazer? O primeiro ponto que nós indicamos que vocês façam é um comunicado dizendo que todos precisam se vacinar. Deixem isso bem claro. Enviem por e-mail, deixem no quadro de avisos da empresa, coloque banner dentro da empresa dizendo, olha, queremos que que a empresa esteja 100% vacinada. Então, deixe isso bem claro para os colaboradores e registrem isso. Tá? Para no eventual processo, nós como advogados, termos esses registros para que a gente possa compor dentro de uma defesa e colocar todas essas evidências dentro dela. Então é importante você dar publicidade para esse ato, dizendo que a empresa quer que todos os colaboradores estejam vacinados e quer ter 100% dos colaboradores vacinados. Isso é... Inclusive... Pode falar. Perdão, doutor. Inclusive com prazo para isso ser feito. Exatamente. Posteriormente a fazer essa divulgação, doutor, aí eu acho que entra essa questão do prazo, né? Olha, a gente quer que todos estejam vacinados. Beleza. Falamos isso, agora vamos estabelecer um prazo. A gente vai estabelecer o prazo aqui, o governo está dando vacina, tem vacina para todo mundo, porque também não adianta eu estabelecer um prazo se não tiver vacina para todo mundo. Agora, a partir do momento que nós sabemos que existe vacina para todo mundo, peguem, registrem isso, entrem no site da Secretaria de Saúde, vejam se tem vacina para todo mundo, evidenciem isso e estabeleçam um prazo para que todos os colaboradores se vacinem, tá? Inclusive, se for o caso, liberando eles no horário de trabalho, se for o caso, para que eles saiam para se vacinar, né? Estabelecendo um prazo, depois disso, cobre dos trabalhadores o cartão de vacinação, tá? Peça que eles apresentem. O trabalhador que se recusar a apresentar esse cartão de vacinação, o que a empresa deve fazer? Dar uma advertência para ele. Por quê? A gente não pode sair aplicando justa causa assim de qualquer maneira, né? Existe dentro do direito do trabalho uma evolução, uma gradação das penas, né? Então, as penalidades elas têm que ser aplicadas gradativamente, né? Então, para um caso como esse, é claro que existem exceções, que eu posso aplicar uma justa causa de imediato, dependendo do caso, né? O colaborador foi pego furtando, entrou numa briga, são casos diferentes, tá? Mas no caso da vacinação,
o que nós indicamos é que aplique uma advertência e estabeleça um prazo para ele trazer o cartão de vacinação. Olha, eu vou te aplicar uma advertência e eu quero que amanhã, ou eu quero que daqui a 48 horas você traga o cartão de vacinação. Não trouxe o cartão de vacinação, aplique outra advertência e fale, olha, você precisa trazer o cartão de vacinação. As vacinas estão disponíveis pelo governo. Se você precisar sair durante o expediente de trabalho para se vacinar, saia. Mas eu quero que você volte vacinado e com o cartão. Não trouxe o cartão diante da segunda advertência, aplique uma suspensão para ele. Na suspensão, ele vai perder aí o final de semana dele remunerado, ele vai perder o dia de salário, vai começar a doer no bolso. Não trouxe, aplique uma outra suspensão, né? E, posteriormente, depois, nós indicamos aí que aplique pelo menos 2 advertências e 2 suspensões, não procedendo dessa forma, não trazendo o cartão de vacinação, aí sim a gente aplica uma justa causa para o colaborador. Tá? Mas a gente não pode garantir que isso vai se sustentar, né? O que a gente pede, como eu vou voltar um pouco, vou fazer esse apelo, né, para os empresários, é que quando eles façam esse procedimento, eles evidenciem tudo, para que a gente consiga tentar sustentar essa justa causa na justiça. Tá? Não saia simplesmente, olha, não faça um comunicado, ó, a partir de amanhã todo mundo tem que vacinado. Aí a pessoa chega e não tem o cartão e você manda embora por justa causa. Não faça dessa forma. Tá? Vamos agir com cautela para que esse desligamento por justa causa ele seja um desligamento seguro. Tá? Doutor André, como a gente falou no começo, né? Eu estou aqui numa empresa e tem 2 questões aqui e uma sobre o que o senhor acabou de falar. Por exemplo, o trabalhador não veio trabalhar nesse dia porque foi a vacina. É falta ou uma falta justificada? Ele pode passar o dia todo? Ele não pode passar o dia todo, tá? A não sei que o empregador, por mera liberalidade, resolva dispensá-lo desse dia. Tá? Mas a lei não tem nada na CLT ou em nenhuma legislação que fale que ele pode ficar o dia todo fora por conta de uma vacinação. Até porque, aí no Amazonas, por exemplo, eles têm aqueles mutirões que funcionam no final de semana, e inclusive alguns que funcionaram durante o período, não sei se ainda está assim, mas 24 horas. Né? Então o colaborador pode muito bem sair da empresa e ir se vacinar, ou antes de ir para o trabalho se vacinar, tá? Mas até porque ele não vai ter nenhum atestado de comparecimento para vacinação, tá? Quando eu falo que o empregador pode liberar o colaborador durante o expediente para se vacinar, é uma faculdade do empregador fazer isso, tá? Qual é o outro questionamento aí, doutora? Estão chegando aqui os questionamentos. E quando vem em CCT a obrigatoriedade da vacina, o que devo fazer? Tem CCT que já fala sobre isso? Essa eu não sabia. Pois é. Eu também. Isso é legal. Isso é legal. Eu também fiquei surpreendida com a pergunta, porque eu também não sabia que a CCT já havia determinado a obrigatoriedade da vacina. E isso é interessante, doutora, deixa eu só fazer um comentário aqui, doutor Lucas, rapidinho. Isso é interessante porque, né, nos empregados que vão ser contratados agora, por exemplo, os novos colaboradores, você já pode, como empregador, solicitar o cartão de vacinação dele. Conforme que a gente tem explicado, você pode pedir que ele apresente o cartão de vacinação, quando ainda estiver no processo seletivo. E no curso do Pacto Laboral, doutor André? No curso do Pacto Laboral, a gente tem que fazer isso que eu falei, né? Mostrar, dar publicidade para essa demanda de vacinação, essa política de vacinação da empresa e exigir o cartão ao longo do tempo, né? Aplicando as advertências, etc. Doutor, posso incluir a vacina na solicitação de documentos no ato da admissão ou é errado?
Eu acho que dá para. A gente não tem na lei nada que fale sobre isso, tá? Mas como a gente está falando de uma vacinação compulsória, em que o STF já entendeu que a lei é válida, que cobre essa vacinação, e em virtude do empregador ser o responsável pela segurança e pela higiene, pela saúde do ambiente de trabalho, eu acho que vale sim, que já pode sim cobrar esse cartão de vacinação na hora da contratação. Eu não vejo nenhum tipo de discriminação em relação a isso. Mas aí a gente entra naqueles casos que a ministra falou, né? Que depende do caso. Pode ter alguém que não se vacinou por algum determinado motivo, ou porque tem, como eu falei, alergia à medicação, ou porque tem um laudo médico que fale sobre isso, né? Então pode ter esses casos. E seria interessante que, nesses casos, houvesse a apresentação da documentação no ato da admissão, né, doutor André? Exatamente, exatamente. É importante que, se você realmente tem essa política de vacinação da empresa, que você exija dos novos colaboradores que você irá contratar essa documentação. Perfeito. Isso mesmo. Tem uma dúvida aqui que eu achei interessante. Ela é mais o seguinte: se o colaborador fizer a vacina, se ele for vacinado a pedido da empresa, né, e por fatalidade a doença gravemente, né, comprovadamente pela vacina, haverá punição judicial da empresa? Eu creio o seguinte, né? Esse é um pensamento jurídico. Eu já havia pesquisado um pouco sobre esse tema, né? E aí temos algumas controvérsias interessantes. Em primeiro lugar, né, que a eventual ação de uma doença grave da vacina, a princípio, é uma exceção. A gente sabe que na verdade, todas as vacinas, né, que são aplicadas, né, no intuito de imunizar, especialmente de imunizar, né, elas têm efeitos colaterais, né? Algumas tentam alguns efeitos mais brandos, todas as pessoas que na verdade tomam têm uma reação colateral, algumas, a maior parte dessas pessoas pequenas, né, ou seja, irrelevantes, e um número infinitamente pequeno tem reações adversas graves e fatais, né? A grande questão é tratar dessa responsabilidade, e aí, envolvendo até um pouco de processo civil aqui, a gente precisa entender que para a responsabilização, direito do trabalho, né, comum, normalmente é necessário um nexo de causalidade, né? Ou seja, tem que haver uma comprovação bem clara do que, porquê a atitude, né, da suposta transgressora, no caso que seria a empresa, impactou na vida dessa pessoa, né? O dano que é possivelmente causado a essa pessoa. Então, eu penso da seguinte forma, né? É possível que aconteçam casos, né? A gente tem algumas vacinas aqui que já foram atestadas produzindo, por exemplo, a síndrome de Guillain-Barré, né? Gera uma parcial durante um tempo na pessoa e algumas definitivas. E aí, como é que ficaria a empresa relacionado a isso? Eu entendo da seguinte forma. Diante de todo esse contexto que foi colocado, ou seja, a supremacia pública privada, não as empresas como recusar até a exigir essa vacinação como uma regra, claro, respeitando as exceções, eu entendo que não haveria, a princípio, culpa da empresa por uma eventual situação dessa. A gente sabe que é um tema super controverso, tá? Para você ter uma ideia, a maior parte das empresas de vacinação, especificamente a Pfizer, dando exemplo aqui, tem um termo com o federal onde isentam essas empresas até de efeitos colaterais. Olha só como é esse problema. Então já seria uma responsabilidade que seria passada ao governo, né? O governo natural do governo exige isso, né? Que as empresas ajam dessa forma, as empresas sendo obrigadas. Então, como é que a gente reputaria à empresa a responsabilidade sobre esse fato? Eu entendo que não, né? Que seja possível um dano ao trabalhador, inclusive mortal, mas a gente está falando de uma exceção pequena, né? Enquanto, a bem da verdade, a exigência da vacinação
ela vem justamente preservar a vida de uma infinidade de outros trabalhadores, né? Enquanto realmente é possível, é admitida, e eu quero deixar claro, isso não é frieza, tá? É jurídico, Uhum. é um fato, Sim. é um fato, né? O sentido da vacinação é salvar milhares, e infelizmente podem acontecer as exceções. E aí eu entendo que caberia, no caso desse trabalhador, analisar possibilidades sobre o caso, que eu compreendo que não é empresa. Talvez do governo, talvez das empresas de vacinação, né, que produziram, né, aquele fármaco, aquela vacina, né, mas eu entendo que as empresas não têm essa possibilidade de exigir ou não, elas têm que exigir. É isso que a gente Uhum. E partindo desse pressuposto, elas não podem ser responsabilizadas por isso. Eu concordo com o senhor, doutor. Eu acho que não tem como responsabilizar a empresa realmente por isso. Eu acho que não é cabível responsabilizar a empresa em relação a isso. Mas uma outra pergunta que me fizeram aqui, doutores, foi, tá, tudo bem, eu vou aplicar a justa causa, mas eu fiz todo o procedimento e vou aplicar a justa causa. Eu vou aplicar a justa causa baseado em quê? Em qual artigo da CLT que fala isso? Né? E o artigo que fala sobre essa justa causa seria o artigo 482 da CLT, que fala sobre as hipóteses da justa causa, na linha H, quando ele fala que ato de insubordinação ou indisciplina pode ser motivo de rescisão do contrato de trabalho por justa causa. Pelo fato do empregado não estar agindo de acordo com a política da empresa em relação à saúde, segurança e higiene do trabalho, e não só dele, como a gente falou, né? Isso é uma coisa que vai muito mais além do individual, que é o coletivo, né? E aí, por conta disso, eu acho que é cabível, sim, aí a justa causa, desde que ela seja feita da maneira correta, tá? Perfeito. E só para Doutor, só deixar um pouco mais claro esse pequeno ponto, toda aquela opinião, né, zarada sobre a responsabilidade ou não da empresa deve ser lembrado. São nas hipóteses comuns, né, de recusa, né, ou, por exemplo, Uhum. ninguém está falando aqui de um funcionário que clinicamente é impedido de tomar uma vacina e é obrigado. Aí, Sim. outra circunstância. Ou seja, se a empresa Uhum. é alguém que clinicamente, comprovadamente não pode tomar vacina e por força disso, né, esse funcionário vier a falecer, aí eu entendo que é uma responsabilidade objetiva de indenização por parte da empresa, no caso aos familiares, tá? Não Sim. estava sendo falado. no final, né, doutores, acaba sendo muito importante o que a ministra disse. Cada caso é um caso e cada caso vai ser estudado na sua particularidade. Mas chegou uma pergunta aqui, doutor André. O senhor já teve tempo, como é sabido, desde quando nós começamos a fazer nossas lives, o senhor está nos Estados Unidos. E aí? Como vamos fazer um direito comparado agora, né? Brasil e Estados Unidos. O senhor já teve tempo de averiguar aí e saber como fizeram a obrigatoriedade ou não da vacina? Sim, eu vou compartilhar com vocês como é que está a vida por aqui. Mas antes disso, doutor, eu vou só fazer um adendo, que é o seguinte: quando a ministra do TST ela fala que depende do caso, que eu falei que eu concordo com ela, por exemplo, se uma empresa contrata alguém para trabalhar de home office, ele é funcionário da empresa. Mas para aquele cara que está de home office, eu não posso aplicar uma justa causa para ele porque ele não se vacinou. Por quê? Porque ele não está no ambiente de trabalho. Ele está em casa. Então é por isso que a ministra foi muito cautelosa e falou, olha, gente, depende da situação. Vocês não podem sair aplicando justa causa indiscriminadamente. Né? Então, cada caso é um caso. Contratei o cara para trabalhar de home office, 100% de home office. Ele não aparece na empresa. Todas as reuniões que eu faço com ele são virtuais e eu vou obrigar o cara a se vacinar? Não faz sentido. Né? Não faz sentido algum. Bem, doutora, mas respondendo a sua pergunta,
aqui nos Estados Unidos existe um movimento muito forte do negacionismo em relação à vacina, tá? Então, aqui nós temos 30% da população que se recusa a se vacinar. Eles não estão se vacinando e eles defendem que eles não devem se vacinar e por algum motivo, né, tiveram alguns estudos isolados que falavam contra a vacina e eles se agarram nisso, né? Então temos daqui 30% da população que não está vacinada e já disse que não vai se vacinar, tá? Então, inclusive aqui nos Estados Unidos, algumas semanas atrás, eles estavam pagando $100 para quem se vacinasse. Então você recebia para se vacinar. Eles têm vacina para todo mundo, mas o pessoal realmente não quer tomar vacina. Esses dias eu fui em uma cafeteria com a minha família e se a gente mostrasse o cartão de vacinação, eles davam para a gente o café, eles davam tudo, entendeu? Davam o lanche inteiro se você fosse lá e mostrasse seu cartão de vacinação. Então, eles estão tentando realmente fazer com que a população se vacine aqui. Mas ainda existe esse problema muito grande, porque tem muita gente negando isso. Mas aqui também, ao mesmo passo que nós temos 30% da população aqui que não está vacinada, aqui, em ambiente algum, exceto os ambientes hospitalares e universidades e escolas, em nenhum outro ambiente se usa máscara. Você usa máscara se você quiser. Aqui nos Estados Unidos, eles têm uma questão da liberdade muito grande. Eles acham que todos os cidadãos são livres para fazer o que querem, né? Então, tem muitas coisas que no Brasil são obrigatórias que aqui nos Estados Unidos não são, né? E o uso da máscara é uma coisa que não é obrigatória aqui. Usa quem quer, inclusive em ambientes fechados. Se você for ao supermercado, se você for a um shopping, se você for para qualquer ambiente fechado aqui, para uma loja, eles não exigem que você esteja de máscara, apesar de todos os funcionários das empresas, das lojas usarem máscara. Mas o público em geral, mas isso aí é por uma determinação do empresário, tá? Mas para o público em geral, as pessoas não andam mais de máscara na rua e ambientes abertos, então eles não andam, né? O que se exige ainda são nos estádios, que já está permitido aqui ir aos estádios de futebol e etc. Então, nesses locais, eles pedem que usem as máscaras. Mas aqui, como eu falei para vocês, existe essa questão da liberdade muito grande, tá? Vou só dar um outro exemplo para vocês. No Brasil, por exemplo, é obrigatório o uso de capacete quando você está de moto. Nos Estados Unidos não é. Por quê? O que o governo entende? Que se você quer andar sem capacete e se você cair da moto e se machucar, isso é um problema seu. É um problema que não vai afetar a coletividade. Então, eles não estão nem aí para isso. Agora, se você sofreu um acidente de moto, você tem que ter condições de pagar o hospital. Porque o governo não vai te dar o SUS, né? Então você assume o risco, né? Então, que até aí não tem, né? Não. Aqui existe um programa, mas não é que nem o SUS aí no Brasil, entendeu? É bem diferente. Então aqui todas as pessoas têm o seguro de saúde justamente por isso. Porque o programa do governo não é tão bom. Isso, aí agora eu lhe pergunto, o senhor ainda agora nos comentou que o governo está pagando. A vacinação aí também está sendo de graça? Sim, a vacinação é de graça e o governo ainda te dá $100 se tu for te vacinar, né? Eu tô até querendo tomar uma terceira dose aqui, que é para ver se eu ganho esses $100. Que eu tomei as duas. Mostra aí com o senhor, doutor André. Eu tomei as duas da Coronavac aí no Brasil, né? Eles aceitaram a nossa entrada com a Coronavac aqui, né? Porque nós viemos a minha esposa veio com visto de estudante para trabalhar, né, na universidade, e aí eles aceitaram a nossa vacinação da Coronavac,
Mas se eles derem uma terceira dose e estiverem pagando esses $100 aí, eu vou me candidatar para receber esses $100. Legal. Será que tem mais alguma pergunta aí do pessoal? Eu não consegui ver, doutor. Deixa eu olhar aqui também, doutor. Não, eu acredito que seja só. É. Bem, gente, então eu espero que tenha ficado claro, né? Só resumindo tudo aqui, fazendo um apanhado geral. Posso aplicar a justa causa? Depende do caso. Depende de como a empresa vai proceder, tá? Existe a possibilidade, sim, mas você tem que tomar cautela em relação a isso, tá? Posso exigir o cartão de vacinação no momento da contratação? Pode. Exija. Se é política da empresa, exija, tá? Mas é o que eu estou falando, deixe bem claro qual é a política da empresa. Isso que é o mais importante, para que num possível questionamento, a gente tenha subsídios para fazer uma boa defesa para vocês. Perfeito. Doutor, e tem uma pergunta aqui. Qual vai ser a live da próxima semana? Ah, boa. Próxima semana, gente, nós vamos falar sobre um tema que é muito interessante também, que está crescendo muito, pelo que eu vejo, dentro das empresas, que é a contratação de trabalhadores temporários, né? Nós vamos falar sobre as possibilidades de contratação de trabalhadores temporários, vamos falar um pouco sobre a questão das convenções coletivas, que aí o Dr. Lucas vai nos ajudar com isso, né? Ele tem muita expertise em relação aos sindicatos, então o Dr. Lucas vai nos dizer como que a empresa deve se comportar, qual é a convenção coletiva que deve seguir. Nós vamos falar um pouco sobre equiparação salarial, né? Vamos entrar um pouquinho nesse tema também. Então, a próxima live nós vamos falar sobre os trabalhadores temporários. Quando eu posso contratar, qual é o prazo desse contrato? Vai ser um assunto bem interessante, porque é um tema que vem crescendo muito dentro das empresas, a contratação de trabalhadores temporários, né? Queria agradecer aí o pessoal que esteve presente na nossa live, né? Recebi uma, uma mensagem hoje de manhã do pessoal do pessoal da Transire dizendo que estariam presentes aí, a Nathalie, o pessoal do RH, a Sabrina, lá da Metalúrgica Sato, e todos os outros clientes, amigos e até familiares que estão nos assistindo aí. Obrigado a todos vocês pela participação na nossa live. Eu acho que tem mais uma pergunta, surgiu agora, né? Tem sim, doutor. Podemos cancelar a admissão caso o candidato não apresente o cartão de vacinação? O importante disso é você fazer esse processo seletivo e, antes de admitir, já cobrar esse cartão de vacinação, para que você não faça uma admissão e depois ter que fazer aí uma rescisão contratual, né? Porque uma vez admitido, você vai ter que fazer uma rescisão contratual para ele sair. Então, o interessante é que você tome a cautela de, no momento de fazer, de pegar o currículo, de pegar a documentação do colaborador, já exigir o cartão de vacinação, né? Uma vez admitido, aí ele vai ter que entrar na questão da política da empresa, que você vai ter que cobrar uma vez, cobrar duas, cobrar três, para depois fazer a dispensa, se for o caso, por justa causa. Perfeito. Daqui a pouco vai ser um tópico, né, doutor, do currículo. Sou vacinado, não sou vacinado, e que tipo de vacina que foi aplicada, quantas doses? Quando chegou a convenção coletiva, eu lembrei que foi feito um questionamento que a gente ainda não respondeu, mas era justamente que constasse em convenção coletiva de trabalho a necessidade da vacinação, né? Eu acredito que era mais ou menos essa a dúvida, né? E que especialmente convenção, aí é que não pode haver uma justificativa, né? Aliás, uma recusa sem justificativa. Só comentando que a convenção coletiva de trabalho, ela vincula as partes. Ou seja, aí a gente não tem mais só uma vinculação da empresa de exigir, mas do funcionário de se vacinar. Uma convenção coletiva de trabalho, ela é feita entre o sindicato laboral, ou seja, representante
sindicato patronal, né, que é o representante das empresas desse ramo, né? Ou seja, é um conglomerado de empresas, um conglomerado de trabalhadores fazendo um acordo, né? Faz um acerto, né? Ali uma composição amigável. Os sindicatos têm força normativa, têm autorização para representar essas pessoas. Então, havendo uma disposição, e lembrando que essa disposição ela não pode fugir muito do que a gente falou aqui, ou seja, né, que provavelmente vai ser o que vai ser entendido pelos tribunais, que existe possibilidade de uma recusa justificada, né? Ao meu ver, essa convenção não poderia fugir a isso, sob pena depois de ser considerado nula, né? Esse por uma questão de saúde do trabalhador, né? Uma vez que a gente já tem essa hipótese, o trabalhador pode se recusar, né, caso tenha uma disposição de saúde que não permita que ele tome essa vacina, mas especialmente estando em convenção, aí é que realmente não vai poder, essa é a resposta, não vai poder haver uma recusa injustificada. Uma recusa. Né? Inclusive, possibilitando a empresa utilizar dessa cláusula da CCT para fazer uma justa causa nos moldes, né, aí colocados pelo doutor. E isso aí, doutor Lucas, inclusive, fortalece o pensamento de que eu posso exigir o cartão de vacinação. Porque se a convenção coletiva ela fala que os colaboradores têm que estar vacinados, é lógico que quando eu for contratar, eu já posso pedir o cartão de vacinação, né? Aí se o camarada falar, eu não tenho cartão de vacinação, for um bom candidato, dê um prazo para ele. Se for um candidato bom, dê um prazo para ele. Olha, eu vou te dar então aí 72 horas, sei lá, quanto tempo, depende da urgência que o cargo demanda, né? Mas dê um prazo para ele que ele se vacine e retorne. Né? Doutor André, e doutor Lucas, outra pergunta. A empresa pode exigir qual vacina de que laboratório o empregado tem que tomar? Não, aí a empresa não tem como fazer isso, tá, gente? A empresa não tem como exigir, a empresa só tem que exigir que ele se vacine, né? E, inclusive, é importante, nós temos vacinas que são 2 doses, inclusive é importante que a empresa faça esse controle, né? Exigiu a primeira dose da vacina, ele se vacinou, veja qual é o prazo, qual é a data que ele vai tomar a segunda dose e cobre a segunda dose. Porque se ele se vacinar e receber só a primeira dose e não receber a segunda, ele vai entrar naqueles casos de advertência, suspensão, até se for o caso uma justa causa. Desde que, é importante que a gente diga, desde que haja vacina para toda a população, né? Que a campanha de vacinação esteja aberta. E qualquer dúvida, estamos sempre à disposição, né, doutor André? Sim, estamos à disposição para qualquer dúvida que vocês tenham, o pessoal que nos assistiu, né? Vocês podem mandar pelo direct aqui algumas dúvidas que vocês tenham. As pessoas que já são amigas e clientes nossas podem mandar pelo WhatsApp, a gente está sempre à disposição para responder todas as perguntas que possam existir, né, no intuito sempre de tentar ajudá-los a tomar a decisão mais ponderada e de acordo com o que a legislação vem enviando. Tá bom, gente? Muito obrigado pela participação de todos. Olha, obrigado, Ania. Você também. A Ania é uma cliente nossa também, de uma empresa. Muito obrigado pela participação na live. A gente espera ter esclarecido tudo sobre esse tema e na semana que vem nos encontraremos de novo, não é, doutores? Com certeza, se quiser. Tá jóia então, gente. Muito obrigado, um bom dia a todos e até quinta-feira que vem. Até mais, bom dia a todos. Obrigada, doutor. Obrigada, doutor Lucas. Até quinta.